Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Não vemos nenhum inconveniente nisso, mas realmente confirma-se o facto de que não foi nesse registro que a discussão foi estabelecida quando discutimos as grelhas. De qualquer maneira, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro Miguel Macedo, naturalmente felicitá-lo publicamente pela nomeação para este cargo e, como é óbvio, num espírito muito democrático e de muita consideração pessoal, desejar-lhe naturalmente o maior sucesso e bom trabalho nessa tarefa que naturalmente é exigente. A resposta foi, e acho que é de sublinhar, rápida a este requerimento do Partido Comunista Português e, portanto, também eu queria naturalmente fazer aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um sublinhado por esse facto. Quero também deixar aqui um cumprimento, uma saudação especial ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. General Arnaldo Cruz, e Sr. Ministro, naturalmente que o início das suas funções é recente, embora sendo, como é, um homem e um político experiente e conhecedor das problemáticas, nomeadamente desta, penso que nesta primeira audição, naturalmente, nós vamos enquadrar o problema e, sobretudo, sobre alguns aspectos que por nós consideramos mais importantes, tecer algumas considerações e, naturalmente, colocar-lhe algumas questões. Porque o problema dos incêndios na floresta portuguesa são, na realidade, um problema de dimensão nacional, de grande complexidade e de grande preocupação. Naturalmente, isto é um lugar comum, não estou a dizer nada de especial, estou a dizer aquilo que corresponde à realidade e, naturalmente, por esse facto e pelas características que tem este problema, nunca o Partido Socialista o considerou, e penso que nenhuma força política, como arma de arremesso, nem como motivo de conflitualidade. Acho que os desafios que se colocam à sociedade portuguesa e, naturalmente, aos políticos, quer políticos executivos, quer políticos, neste caso, do Poder Legislativo, são demasiado sérios para que desta matéria, como de outras, mas desta também, se faça, enfim, arena ou arma de arremesso de combate partidário em relação a esta questão. Os dados são evidentes da preocupação e comprovam-no, aquilo que foram os resultados, não vamos mais longe de 2010, enfim, que são conhecidos, com uma área ardida de mais de 133 mil hectares, com mais de 22 mil fogos praticamente concentrados num período de mês e meio a 2 meses, e isto para dizer que daqui temos a noção, todos, da complexidade, como dizia, do problema, mas particularmente dos meios que convoca, recursos financeiros, recursos materiais, energia política, naturalmente os problemas ambientais que daqui resultam, as questões também para a segurança pública, enfim, um conjunto de outros aspectos que naturalmente dão esta dimensão ao problema. E ele deve ser, e tem sido até aqui, encarado exatamente como um desafio nacional e um problema nacional. E penso que há de estar essa preocupação e esse sentimento, esse conceito relativamente a este problema, está aquilo que foi a evolução do caminho que o país fez nos últimos anos e nos mais recentes anos, relativamente a uma estrutura de combate a este problema, ou seja, aos fogos florestais, que efetivamente teve uma evolução a todos os títulos significativa e a todos os títulos de registar com muito mérito e com muito apreço. E eu tenho aqui de fazer uma menção à Autoridade Nacional de Proteção Civil, que no fundo encabeça, lidera toda esta estratégia de combate aos fogos florestais e a Autoridade Nacional de Proteção Civil veio, a partir de 2005, trazer uma nova filosofia a toda esta estrutura de organização do combate aos fogos florestais, sendo que o combate é qualquer coisa que é necessário de imediato ter disponível e ter operacional, enquanto não conseguimos atingir patamares muito mais importantes do tratamento desta problemática, que são exatamente a montante e ao nível da prevenção. E, portanto, como normalmente os resultados dos efeitos da evolução das políticas ao nível da prevenção são mais morosos, este caminho feito no combate e no que diz respeito ao funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil são de todo de registar. Um espírito multidisciplinar novo, diferente, de complementariedade, de envolvimento dos vários setores, de vários ministérios neste processo e, portanto, dando desta maneira uma outra forma de intervir na questão. E aqui nesta matéria, no que diz respeito ao combate, queríamos fazer aqui um registro de natural homenagem, não é elogio só ao trabalho, mas homenagem a tudo aquilo que são forças de empenhamento permanente, e aqui, em primeiro lugar, logo os bombeiros portugueses, que, com todas as suas organizações em termos de especialidade e especificação, são, efetivamente, a linha da frente desta estrutura de combate e as peças mais importantes, naturalmente, de todo este trabalho. Secundados e ajudados pelos sapadores florestais, pelas forças policiais, GNR e PSP,
e, naturalmente, pelas estruturas de comando operacional, que, quer ao nível nacional, quer ao nível distrital, quer ao nível concelhio, têm desenvolvido um grande trabalho. Os planos que temos elaborado, nomeadamente a Diretiva Operacional Nacional, que dá origem ou que consubstancia o dispositivo especial de combate a incêndios florestais, foi aprovada em abril de 2011, exatamente para o ano de 2011. Eu, quando digo aprovada, foi homologada. Ela foi previamente aprovada e elaborada pela Autoridade Nacional e foi homologada pelo Estado da Proteção Civil. E dizia, e só para consubstanciar, o Sr. Ministro, na quinta-feira passada, na sequência exatamente de uma reunião com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e sobre esta matéria o seguinte: o dispositivo que estava montado continua absolutamente intocável, em todos os seus aspectos. Devemos assumir como prioridade política ter este ano menos fogos e menos área ardida. O que significa que realmente também neste aspecto, no que diz respeito ao plano, à planificação, àquilo que é um instrumento de funcionamento de toda esta máquina, naturalmente é sempre possível melhorar, mas havia e há um grande trabalho feito neste aspecto. Das estruturas do dispositivo constam também as chamadas estruturas de direção política deste problema. E estas estruturas de direção política que, articulando, naturalmente, cada um na sua função, com as estruturas de comando operacional, desenvolvem toda a questão da gestão no plano político deste problema. Desde logo, a nível nacional, o Sr. Ministro da Administração Interna, no modelo anterior com o Secretário de Estado Específico da Proteção Civil, que neste momento, neste Governo não existe, e que naturalmente as competências do Sr. Estado de Estado estarão, penso eu, na responsabilidade do Sr. Ministro. Uma coordenação, um patamar de coordenação política a nível distrital e um patamar de coordenação política a nível concelhio. É exatamente no patamar de coordenação política a nível distrital que eu gostava de deixar estas questões ao Sr. Ministro e, particularmente, pedir assim, o seu comentário sobre este assunto. Com a extinção dos governos civis, ou dos governadores civis, uma vez que, enfim, os governos civis ainda mantêm a sua atividade, os governadores civis, naturalmente aqui que me eximo de qualquer comentário político em relação a essa questão, não é aqui, enfim, tema de discussão, mas havia pelo menos 3 matérias ou 3 áreas de competência política dos governadores civis que nos pareciam de importância significativa na organização de todo este dispositivo e que naturalmente agora deixam de existir por força da inexistência da figura em si. E, portanto, queria, Sr. Ministro, eu gostaria, peço-lhe esse favor, de nos explicar como é que neste momento estão articuladas ao nível do despacho e ao nível da delegação de competências e ao nível da funcionalidade aquilo que eram efetivamente as competências de coordenação política dos governadores civis, quer logo no que diz respeito à articulação que faziam com a Administração Interna sobre esta matéria, enfim, pelo seu peso simbólico e institucional de representação distrital, mas sobretudo em 2 questões de natureza, embora política, mas mais operacional. O funcionamento das comissões distritais de proteção civil, que eram das responsabilidades dos governadores civis, e os centros de coordenação operacional distrital em situação de emergência e de proteção civil. Não estamos aqui a fazer nenhuma crítica em relação ao processo, estamos aqui a levantar algumas questões que gostaríamos, fruto naturalmente do que tem acontecido no terreno, ter do Sr. Ministro a explicação de como estão feitas a delegação de competências e se está ou não verificada a eficácia desta máquina de coordenação política desta matéria. Isto no que diz respeito ao combate ou ao dispositivo de combate. Mas, como dizíamos no início, é na prevenção, naturalmente, temos noção de que devem residir os principais investimentos de política e de energias do país. Desde logo, naturalmente, nas questões de educação, de sensibilização, e aí o Ministério da Educação deve ser, provavelmente, e outras entidades responsáveis pela formação, devem ser, provavelmente, cada vez e mais sempre chamadas a este processo da construção de novas mentalidades sobre esta matéria. Deixar aqui uma nota na qual não entro, mas que naturalmente, deixo aqui para reflexão, as questões da moldura penal do crime por fogo posto, e eu acho que é uma reflexão profunda que tem de se fazer, como forma de progressivamente alterar também os comportamentos da sociedade. E aqui queria fazer uma nota agora sobre as questões de vigilância e patrulhamento, que também se encaixam nesta questão da prevenção, naturalmente a prevenção de primeira linha. E já foi aflorada aqui de uma forma um bocado rápida pelo deputado Agostinho Lopes esta questão da participação do Exército nas questões ou nas áreas de patrulhamento e de vigilância de áreas onde é possível ocorrerem fogos florestais. Eu li a diretiva e a diretiva aponta para 2011, só na fase Charlie, a possibilidade de dispor de participação de 36 homens do Exército, organizados em 6 equipas, para todo o território nacional. Eu não sei se esta questão já tem provocado ao Sr. Ministro alguma reflexão e, por outro lado, também aquilo que o PSD apontou em campanha eleitoral no seu programa da possibilidade de vir a transferir, porventura, esta competência para o Ministério da Defesa. Entronca aqui uma coisa na outra. Por um lado, o comentário de que isto não é de agora, mas é do passado, esta participação do Ministério da Defesa do Exército Português, eventualmente a aviação, mas do Exército Português, é manifestamente insuficiente.
Pensamos que, já vou terminar, Sr. Presidente, pensamos que aqui há seguramente possibilidade de evoluirmos neste assunto e, portanto, eu colocava ao Sr. Ministro esta questão. O que sobre esta matéria tem a dizer, qual é a sua avaliação que faz e, por outro lado, relativamente à eventual transferência da competência para o Ministério da Defesa, se há ou não construção de pensamento consolidado no seio do Governo sobre esta matéria. Por último, Sr. Presidente, prevenção estrutural também muito e fundamental numa estreitíssima relação com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia. E sobre isto, naturalmente, envolvendo a Autoridade Florestal Nacional, os gabinetes técnicos florestais, as organizações de produtores, a indústria transformadora, etc. Mas, ó, Sr. Ministro, sendo que aqui reside, e não é um problema seu, é um problema que decorre já há muito tempo também, ou não é um problema deste Governo, mas há que refletir frontalmente sobre ele. Aqui a questão fundamental onde é preciso investir energias e políticas, se tem pensamentos já sobre esta matéria, como aprofundar e articular com o Ministério da Agricultura esta questão da prevenção estrutural, da defesa da floresta e da rentabilização da floresta como veículo fundamental de promover exatamente a defesa da floresta portuguesa. Muito obrigado.